Então, pessoal, tudo bem? Nessa apresentação de hoje do YouTube, nós vamos apresentar para vocês nessa aula os conceitos básicos de medição de pressão, ok? Quais são os conceitos que são importantes para você entender um pouco sobre medição de pressão? O que nós vamos ver aqui então nessa aula? Nós vamos abordar 6 tópicos. Quais são? O conceito de pressão, matematicamente, como é que é definida a pressão, chamar a atenção de alguns pontos importantes. O que é a pressão atmosférica e como é que ela surge? O que é uma pressão absoluta? Qual é a diferença de uma pressão absoluta em relação a uma pressão manométrica? Afinal de contas, o que é o vácuo? Como é que ele surge? A partir de quando ele deve ser considerado vácuo? Se é pressão abaixo da absoluta? Se é pressão abaixo da atmosférica? Como é que é? E também o conceito de que é uma pressão diferencial. Então, esses 6 são os nossos tópicos a serem abordados nessa videoaula de hoje. Continue conosco, pessoal. E se você gostar, por favor, dê o seu like lá depois pra gente, tá? E também embaixo ali na apresentação do vídeo tem uma série de links bastante interessantes para você, ok? Então, apresentando um pouquinho aqui, meu nome é Gilberto Carlos Fidelis. Sou um dos sócios do CCT, que significa então Centro de Educação, Consultoria e Treinamento em Metrologia e Sistema da Qualidade. O nosso nome aqui já representa um pouco do nosso objetivo, né? É ser um centro onde nós vamos educar pessoas através de consultorias, através de treinamento, em 2 áreas extremamente importantes, que é a área da metrologia e a área de sistema de gestão da qualidade, principalmente na norma ISO 17025. Aqui vocês têm o nosso telefone de contato, o nosso WhatsApp também de contato e 2 e-mails para contato. Lembrando, como sempre, né, a gente gosta de lembrar que nós temos no CCT 8 livros publicados, estão eles aqui em azul, que vocês podem adquiri-los através do e-mail publicaçõescct.com.br, que é onde eu estou passando o mouse, ou através da nossa livraria virtual também, onde eu estou passando aqui o mouse, tá certo? Então, por favor, não deixem de solicitar esse material caso vocês achem interessante. E vamos então começar o nosso curso, que é um tema extremamente interessante, né? Um tema focado aqui em calibração de medidores de instrumento de medição de pressão. Claro que a gente não poderia deixar de começar a abordar o curso sem falar no conceito de pressão, ok? E é interessante o conceito por causa de alguns cuidados que a gente tem que tomar aqui já no início. Por exemplo, a pressão ela pode ser definida então como sendo a relação, ou seja, uma divisão entre, no fundo, né, uma divisão entre uma força aplicada. O detalhe é que essa força aplicada ela deve estar perpendicular, ou seja, ela deve estar formando um ângulo de 90 graus com uma área. Então, é uma força aplicada sobre uma área, mas essa força, que entra aqui nessa expressão matemática em que pressão é força sobre área, é a força que está perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com essa área de aplicação da própria força, como nós vamos já mostrar na figura na sequência, ok? E essa pressão, ela é expressa então por essa equação como a gente colocou ali. Se a força tiver em newtons, unidade de newtons, e a área tiver em metros quadrados, essa unidade newton por metro quadrado fornece uma nova unidade para nós, chamada uma unidade derivada, que é o pascal. O pascal, vejam como ele é representado, por um P maiúsculo e um A minúsculo. São 2 letras no símbolo da unidade pascal, onde a primeira é um P maiúsculo e a segunda é um A minúsculo. E agora, então, eu vou mostrar para vocês aquilo que a gente tinha comentado, né? Pressão é força sobre a área, ok? Só que o detalhe é que essa força ela tem que estar perpendicular a essa área, né? Na hora que a gente coloca essa força sobre essa área, nós temos que a gente define como pressão. Bom, lembrando que a força é uma grandeza vetorial, ok? A área não, né? A área é uma grandeza chamada escalar. Então, essa força, que é uma grandeza vetorial, dividido pela área, que é uma grandeza escalar, nos dá uma outra grandeza, que é uma pressão, que é também uma grandeza vetorial.
Por isso que a gente diz que ela ela tem um sentido, ela tem um módulo, ela tem uma direção. Okay? Isso que caracteriza um vetor, como a gente estuda lá na física básica e assim por diante. O vetor tem 3 elementos básicos, né? Que é o módulo, que é o valor dele, uma direção, ok? E um sentido, direção. Horizontal, vertical, inclinado e assim por diante. E sentido. De baixo para cima, de cima para baixo e outras possibilidades, ok? Então isso que é a grandeza da pressão. E é interessante para a gente entender bem tudo que nós vamos falar daqui para frente, principalmente quando a gente falar nos módulos mais avançados, nós vamos ver que um dos métodos de calibração de pressão é justamente usando o conceito. Nós vamos aplicar uma força sobre uma determinada área, certo? Uma força é gerada através de massas e numa área de um pistão, de um cilindro, e aí nós vamos ter uma pressão, uma força atuando sobre uma área. Então é muito importante a gente não esquecer desse conceito, porque nós vamos utilizá-lo e vamos ter que relembrá-lo para frente aí na nossa sequência desse treinamento. Bom, outro ponto importante para a gente entender é o conceito de pressão atmosférica, porque a pressão que a gente mede com a maioria dos instrumentos de medição depende da pressão atmosférica no local onde as medições estão sendo realizadas. Então, nós temos que entender um pouquinho o que é pressão atmosférica, o que é vácuo, o que é pressão manométrica, o que é uma pressão relativa, o que é uma pressão absoluta, para que ficar claro e até a gente entender quando a gente for escolher um instrumento de medição. Em função da aplicação, eu posso querer, não, quero medir apenas vácuo, não, quero medir uma pressão absoluta, não, quero medir uma pressão relativa. Então, nós temos que entender um pouquinho desses conceitos, é isso que a gente quer mostrar aí para vocês agora na sequência. Bom, imagine você um mergulhador, como está aí no texto, a uma certa profundidade. Nós sabemos que a pressão exercida pela água sobre ele é a mesma, seja qual for a direção em que ele nade, ok? Na direção horizontal, por exemplo. Se eu estiver medindo sempre na mesma profundidade, a pressão sobre ele é sempre a mesma. Quando é que a pressão sobre o mergulhador muda? Quando ele vai indo mais fundo. Entretanto, se ele mergulhar mais fundo, o seu corpo vai sofrer uma compressão maior. Ele vai estar sob a pressão maior. Por quê? Porque aumenta o peso, aumenta a massa de água, o peso de coluna de água acima dele vai ser maior. Tanto é, pessoal, que se o mergulhador continuar descendo, indo mais fundo, vai chegar uma hora que a pressão interna do nosso corpo não suporta mais e ele vai ser praticamente esmagado pela pressão dessa coluna de líquido. Então ele não pode descer uma certa profundidade, tá certo? Então existem limites para o mergulhador, para que ele não sofra nenhum dano no seu corpo e ele, digamos assim, não venha a sofrer um problema até de morte no seu mergulho. Tá? Olha só, a palavra atmosfera designa uma camada gasosa que envolve o globo terrestre. Nós temos sobre a gente uma camada de ar, que é composto de uma série de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, água, umidade e assim por diante. Então, toda essa camada gasosa naturalmente exerce uma pressão sobre digamos assim, o globo terrestre, como ele está colocando ali. Isso é que gera a pressão atmosférica. Então, olha só que interessante. Considerando que o nosso planeta, o globo, é envolvido por uma camada de ar com uma espessura em torno, considerável, em torno de 50 km. Você imagina uma camada de ar de 50 km de altura atuando sobre a gente aqui. Aí você vai dizer, puxa, mas o ar é tão levezinho. É verdade. O ar realmente tem uma massa pequena, mas considere 50 quilômetros acima da gente. Claro que esse valor pequeno vai se tornar um valor realmente considerável, porque é uma camada muito grande, são 50 quilômetros de massa de ar sobre a gente.
isso a gente pode afirmar o quê? Que nós vivemos submersos em um fluido que exerce uma força em toda a superfície da Terra. E essa força, atuando sobre a área da Terra, como a gente viu ali no conceito, pressão é força sobre área, é que gera essa famosa pressão atmosférica, que nós vamos detalhar um pouquinho mais agora nesse desenho, nesse esquema que vocês vão ver, onde entra aí os conceitos importantes que a gente acabou de falar. Olha só, essa pressão gerada por essa camada toda de ar lá de 50 km sobre a gente, que a gente acabou de afirmar, é chamada então de pressão atmosférica, ou também é conhecida como pressão barométrica. Olha só, esse desenho como é interessante. Se a gente considerar essa linha aqui embaixo amarela como o nível médio do mar, o nível da água do mar, do oceano, digamos assim, você já deve ter ouvido a expressão, nível do mar, certo? Esse é o nível do mar. Bom, aonde a pressão atmosférica é maior? É aqui embaixo, no nível do mar, ou no alto da montanha aqui, ou no alto dessa colina, no alto desse morro? Aí você deve estar pensando, Gilberto, tu está brincando com a gente, né? Você acabou de dizer, com o exemplo do mergulhador, que quanto mais ele desce, maior a camada de água sobre ele, a pressão maior. Então, naturalmente, a pressão é maior aqui, esquematicamente, onde a gente está dizendo a nível de mar. Por quê? Porque ali nós temos uma camada de ar muito maior do que aqui nesse morro, nessas colinas. Então, aqui em cima, a pressão atmosférica é menor do que aqui embaixo no nível médio do mar, ou das águas do mar. Ok? Por quê? Diferenças de camadas de ar, que a camada de ar é muito maior do que aqui nessa altitude. Ou seja, quanto mais nós subimos, uma montanha, ou a gente pega um avião, e assim por diante, a pressão atmosférica vai caindo à medida que a gente vai subindo, tá certo? E o interessante é que aí surge então alguns conceitos que nos interessam. Lembrando, primeiro aí, que essa pressão atmosférica normal, medida ao nível do mar e a uma latitude de 45 graus sobre a ação de uma aceleração da gravidade chamada padrão anormal, que é de 9,81, arredondando, está aqui o valor, 9,80665 metros por segundo quadrado, é aquela pressão capaz de equilibrar uma coluna de mercúrio de 760 milímetros, quando esse mercúrio está a uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, essa pressão atmosférica, ela consegue equilibrar uma coluna de mercúrio. Então, se você botar ali uma coluna cheia de mercúrio, só mercúrio, dentro de uma mangueira, de um vidro, na forma de um U, alguma coisa assim, ele vai subir 760 milímetros. Por quê? Porque ali existe, a nível do mar, essa pressão que a gente está chamando de pressão atmosférica. Por isso que a gente diz que um ATM, uma atmosfera, uma pressão de uma atmosfera, equivale a aproximadamente uma pressão de 760 milímetros de Hg, ou 760 milímetros de mercúrio. Ou seja, a gente colocando lá dentro de um tubo, de uma mangueira, mercúrio, esse mercúrio vai subir em função da pressão atmosférica até 760 milímetros de altura. Não é pouco, é bastante. Lembrando que isso aqui são 76 centímetros, ou seja, dá um pouquinho menos de 1 metro. Lembrando que 1 metro são 1000 milímetros. Tá certo? Ok? Vamos nessa então? Olha só. Vamos ver então os conceitos. Tá aí. O desenho mostra pra gente uma representação desses conceitos que a gente quer falar para vocês de pressão absoluta, o que é o vácuo, o que é pressão relativa e o que é pressão diferencial, e a pressão atmosférica então está aqui. Bom, e tem a pressão que a gente chama de zero. Essa linha aqui, essa linha inferior chamada de zero, é o zero absoluto, ou seja, aqui não tem nenhuma pressão sendo exercida, ok? Pressão zero, zero absoluto.
Vejam que a pressão atmosférica não é zero absoluto. Pressão atmosférica é aquela pressão exercida pela camada de ar sobre a superfície da Terra. Então, ela não é o zero absoluto. Vamos ver, então, esses conceitos que a gente quer chamar a atenção aí de vocês. Olha só. Primeiro, o que é uma pressão absoluta? Está representada aqui no lado esquerdo. É o primeiro tipo de pressão, tá vendo? Que a gente está mostrando, representando aqui. Veja que a pressão absoluta ela é medida em relação à pressão zero. Por isso que chama absoluta. Ela parte do valor zero. Então, é a pressão que está acima da pressão zero absoluta. Então, quando eu quero dizer assim, eu quero um equipamento para medir pressão absoluta, ele tem que medir uma pressão em relação ao zero absoluto, não em relação à pressão atmosférica. Tome cuidado porque a maioria dos instrumentos de medição que a gente tem no mercado medem pressão relativa, que é o próximo conceito que a gente vai ver. Ou seja, a pressão absoluta, a referência é pressão zero, não há pressão nenhuma, né? Pressão zero. Então, a pressão absoluta é aquela em relação ao zero absoluto. Aí vem a pressão chamada manométrica ou relativa, ou também chamada de positiva. Por que relativa ou positiva? Porque é aquela pressão que avalia o quanto o valor está acima da pressão atmosférica local. Ó, toda pressão que está acima da pressão atmosférica, ou seja, ela é medida em relação à pressão atmosférica, é chamada de pressão manométrica. Como eu falei para vocês ainda há pouco. Essa, na verdade, é a grande maioria dos casos, né? Na maioria dos casos, a gente está sempre medindo uma pressão manométrica, ok? Bom, e aí vocês já viram aqui no desenho, na figura, provavelmente, que existe o vácuo. O que é o vácuo, então? É chamada de pressão negativa. Vejam para a gente que, para a gente dizer que uma pressão é positiva ou que ela é negativa, a referência não é o zero absoluto, é a pressão atmosférica. E aí está um engano muito grande. Muita gente pensa, estou medindo o vácuo, estou medindo a pressão abaixo de zero. Não. O vácuo começa a partir da pressão atmosférica para baixo. Vácuo é qualquer pressão, como diz aqui, quando a pressão absoluta é uma pressão absoluta medida, okay, que é menor do que a pressão atmosférica local. Essa é a definição de vácuo. Não é em relação ao zero absoluto. E o que é pressão diferencial? Acho que o próprio nome já é autoexplicativo, né? A pressão diferencial é aquela em que nós temos uma diferença entre duas pressões, P1 e P2. Onde P1 e P2 podem ser duas pressões relativas, pode ser duas pressões no vácuo, né, ou dois valores de vácuo, e assim por diante. Então, a pressão chamada diferencial, então vai ter um equipamento lá chamado o seguinte, esse equipamento mede pressão diferencial.